estamos no último dia, né? A Rochelle já falou aqui, a celebração desse tempo, né, do aniversário da igreja será um tempo um pouco mais longo esse ano. A gente percebe que às vezes a gente fica apertando na programação algumas coisas. Algumas pessoas gostariam de poder ver um pouco de como a igreja iniciou, e nós iremos fazer isso, né? Os próximos cultos terão muito disso, de nós mostrarmos algumas imagens, revermos algumas cenas do início da igreja. Nós conversaremos um pouco, falaremos um pouco sobre isso, mas reservamos esse primeiro momento para um tema que nós consideramos importante, não apenas para o ano que vem, mas para a história desta igreja, um tema que é muito significativo para nós, que é a respeito da igreja intencional, a respeito do discipulado, essas marcas, né, que trazem uma característica toda especial à igreja de Deus, daquilo que não é novidade, não foi algo que alguém criou, inventou, mas que ao olhar para as Escrituras percebeu marcas de uma igreja saudável, de uma igreja que de fato agrada ao Senhor, da maneira que Deus escolheu para que a igreja fosse. Por isso, durante esses dias de conferência, falamos sobre este tema. E agora, tivemos a oportunidade de mais cedo ouvirmos a respeito do Salmo 147 e de nos enchermos, né, de alegria e satisfação em Deus, por vermos um Deus que criou tudo, que governa sobre tudo, soberano, mas que ao mesmo tempo ordena, né, as coisas em nossa vida, em cada detalhe do nosso dia a dia, um Deus que se preocupa conosco. E agora, queria convidar o pastor Leandro, mais uma vez, para termos o privilégio de ouvirmos um pouco mais a palavra de Deus através desse homem, que Deus tem usado, também como pai dele, né? Os irmãos aqui que conhecem bem o pastor, conviveram com ele aqueles dias, e nós sempre tivemos o privilégio de, todas as vezes que eu não podia participar do estudo, trazer aqui um vídeo, né, do pastor Eros para vocês assistirem, e como ele já se tornou próximo da igreja, mesmo antes de vir, um pastor que quando nós o conhecemos pessoalmente, só reforçou a admiração, o respeito que nós tínhamos por ele. E aí, sob a indicação do pastor Eros, eu não conhecia o Leandro, sob a indicação do pastor Eros, falou assim: tenho certeza que pelo que eu conheci de vocês, vocês vão amar o meu filho. E ele não errou. Os irmãos tiveram talvez pouco tempo para conviver com o Leandro, talvez só ouvindo ele pregar, mas nós tivemos o privilégio de poder conversar um pouco sobre a vida dele, o dia a dia dele, né? E também ouvirmos tanto de troca de experiência e da palavra de Deus juntos, compartilhando a palavra de Deus. E é admirável quando nós encontramos homens assim. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu queria contar esse testemunho rapidinho, eu fui para uma conferência missionária em Natal, e aí tive o privilégio de ficar com o pastor Edson Queiroz, que já é falecido, e eu fiquei impressionado como aquele homem era ágil em pregar o evangelho para quem quer que fosse, e como ele era intencional nisso. E aí nós estávamos almoçando, e aí ele viu uma criança passando em frente ao restaurante, um engraxate, e aí ele olhou, levantou da mesa, foi lá e falou: você pode engraxar meu sapato? E aí a criança: ótimo, que bom, não sei o quê. E aí ele sentou, colocou o pé lá, e a criança começou a engraxar, e ele começou a falar do evangelho para ela. E aí, quando terminou de falar o evangelho para aquela criança, conversar com ela, ele tinha terminado de engraxar o primeiro sapato. Ele falou: não precisa engraxar o outro. E aí sentou com ela, falou: senta aqui comigo na mesa. Sentou com ela no restaurante, colocou ela para comer e disse: eu queria que a gente conversasse mais sobre a sua vida agora. E ele então tirou um bom tempo com aquela criança, e eu fiquei olhando para aquilo, falando: nossa, como é alguém que está o tempo inteiro transpirando o evangelho de Jesus, não apenas nos lábios, não apenas em palavras, mas a vida transpira isso. Então, são pessoas que a gente aprende a admirar, e Leandro é uma pessoa assim, que a gente percebe como o pai dele. Eu falei para ele que era difícil encontrar uma pessoa tão franca, tão direta, tão transparente quanto o pai dele. Para falar a verdade, eu acho que eu conheci uma outra pessoa como o pastor Eros, nesse sentido, de ser direto, franco, claro, foi o pastor Eber. O pastor Eber também é bem assim,
os irmãos que sabem, alguns até consideram ele bastante duro, severo, mas na verdade quem convive com ele sabe, é porque ele é transparente, ele não vai dizer coisas para te agradar, ele vai ser claro, direto. E eu percebo que essas características que eu vi no pastor Heber, que vi no pastor Eros, também estão presentes no Leandro. Queria falar isso para que a igreja se sinta segura, né? À medida que vocês ouvem o que ele está falando. Ele não está falando daquilo que ele apenas viu, ouviu, mas aquilo que ele tem experimentado com Deus. Ele tem pregado sobre isto e talvez você pense que Leandro vive uma vida fácil, as mil maravilhas, né? E não é assim, a coisa não é dessa forma. Ele enfrenta lutas, ele enfrenta problemas e tem sido firme e tem permanecido fiel ao Senhor apesar destas lutas. Então você não está ouvindo alguém que está apenas compartilhando de um texto bíblico, você está ouvindo de alguém que está compartilhando da vida que ele tem com Deus, do relacionamento que ele desenvolveu com Deus e daquilo que Deus tem ensinado a ele através da sua palavra e através dessa vivência, né, no dia a dia, dessa relação dele com o Senhor. Então, mais uma vez, nós queremos orar e pedir ao Senhor que continue a nos abençoar através da vida dele. Oremos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este tempo, tanto aprendizado, tanta coisa, Senhor, para nós colocarmos em prática. Nos ajude, nos fortaleça, porque nós precisamos de Ti para isto. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. E Tu, ó Deus, que reinas soberano sobre terra e céus, governa sobre Teu povo, Tua igreja. Nos conduz, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja. Conduz a Tua igreja, Teu povo, para o caminho que o Senhor deseja. Que o Senhor, nessa noite, use a vida do pastor Leandro para falar a Teu povo, a Tua igreja, a Tua palavra e, mais uma vez, nos enriquecer desta palavra que tem o poder de transformar nossas vidas e que o Teu Espírito tenha a liberdade de aplicá-lo ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite. Que bom estar de novo junto com vocês. Que pena que é a última vez, mas é uma alegria, com certeza, estar com pessoas interessadas em aprender da palavra de Deus. Isso para mim é uma alegria que é impagável, de ver uma igreja sedenta pelas Escrituras. Saiba que isso alegra muito o meu coração, até porque eu sinto a alegria dos seus pastores, dos seus presbíteros, por saberem que eles têm uma igreja ávida por aprender da palavra de Deus. Não tem coisa mais gratificante para um pastor que ama a palavra de Deus. Tem ovelhas que anseiam por ouvir a palavra de Deus. Como isso é gostoso. E eu quero encerrar o nosso tempo aqui, começando com uma ideia, já que a gente está no final do ano de 2021, né? A gente já está no final do ano, e a ideia daquilo que nós vamos estudar hoje é aquilo que a gente espera do futuro molda aquilo que a gente vai viver hoje. Por exemplo, quando você compra um sapato, mulheres, quando você vai lá comprar um sapato, um tênis, como é que você trata o seu sapato antigo? Ou os homens, né? Estou vendo alguns aí de óculos. Quando você vai comprar um óculos, você sabe que você já vai comprar um, você vai lá na loja, já testou, mas ainda vai ficar pronto. Como é que você trata o seu óculos antigo, né? Se sujar, você fica limpando o sapato. Se você sujar, você fica limpando. Não, você não, né? Você começa a encontrar defeito. Nossa, meu óculos tá sujo mesmo. Mas você começa a encontrar defeito, não, é ruim, já está velho, já está isso, já está aquilo. Por quê? Porque você já está na expectativa do novo que está vindo, do sapato, né, do óculos e tal. O que a gente espera do futuro molda a maneira com que a gente vive hoje, na maneira com que a gente vai viver aí 2022, 2023 e assim por diante.
Por exemplo, quando noivos começam a planejar o casamento, convite, local das cerimônias, convidados, festa, tal, tudo isso começa a moldar a expectativa para o grande dia. Ou talvez aquele estudante que está para se formar, vai chegar lá no ensino médio e não vê a hora de acabar isso. Ou talvez você que está prestes aí a se aposentar, não vê a hora. E aí você vai para o trabalho, talvez com uma expectativa maior. Você vai mais, você vai mais alegre, porque você sabe que você está para se aposentar. Você até trabalha mais feliz, mais animado. Ou talvez você, dona de casa, você fica calculando quanto que você pode gastar por causa do salário que vai entrar semana que vem. Até uma coisa simples dessa. Você fica na expectativa. Nós somos dirigidos por aquilo que o futuro nos propõe. Agora eu quero fazer uma pergunta. E a sua expectativa para aquele dia? O dia que você e eu vamos prestar contas a Deus. Como é que esse dia molda o nosso hoje? As religiões do mundo, elas negam esse dia. Algumas dizem que a história é cíclica, que a coisa só dá voltas e que não tem fim. Outras, como o próprio apóstolo vai falar, se amanhã a gente morre, então vamos comer e beber e amanhã a gente vai morrer, né? Mas a Bíblia ela descreve um outro padrão, uma explicação muito melhor do porquê as pessoas são tão vidradas no futuro. A gente vive como se existisse um objetivo final para tudo, e isso porque a história tem de fato uma data final, a gente só não sabe qual é. Agora, essa data final que Paulo tem em mente quando ele escreve 2 Timóteo capítulo 4, abre lá comigo 2 Timóteo capítulo 4, quando ele se dirige para o seu pupilo, o seu discípulo Timóteo, consequentemente para toda a igreja de Éfeso, tá? Paulo está preso, ele está às portas aí da morte e ele dá algumas instruções finais para o seu filho na fé e para a igreja que ele pastoreia. A gente vai ver o que Paulo diz sobre como o futuro deve moldar a maneira como você e eu vivemos hoje. Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação ou oferta de bebida, e o tempo da minha partida é chegado. Eu combati um bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor,
antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor fale neste momento que nós nos chegamos a Ti para receber o alimento da Tua santa palavra. Pedimos que o Senhor tome a Tua verdade e plante-a profundamente em nós. Molda-nos, Deus, à Tua semelhança. Fala, ó Senhor, e realiza em nós os propósitos descritos na Tua palavra para a Tua própria glória. Senhor, nos ensina a sermos totalmente obedientes, a termos uma santa reverência e uma verdadeira humildade. Prova, Senhor, os nossos pensamentos e as nossas atitudes no esplendor da Tua pureza. Faça com que a nossa fé aumente, Senhor. Faça com que os nossos olhos enxerguem a Tua majestade, o Teu amor e a Tua autoridade, e que a Tua verdade prevaleça sobre a nossa incredulidade. Fale, ó Senhor, e renova as nossas mentes. Ajude-nos a compreender a altura dos Teus planos, verdades inalteradas desde o início dos tempos, que ainda vão ecoar por toda a eternidade. Fala, ó Senhor, nós Te pedimos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Note que a última palavra, a última expressão, do capítulo, o que está dizendo aí? A graça seja com... Ele não está falando isso para Timóteo, ele está falando isso para a igreja, É plural aí, ele está escrevendo para Timóteo, mas não só para ele, mas para a igreja que Timóteo pastoreia. E eu creio que isso foi escrito pensando em toda a igreja do Senhor Jesus, sobre como o futuro, o nosso futuro, ele tem que moldar a maneira com que a gente vive hoje. Eu creio que a pergunta principal que esse capítulo responde é: como nós permaneceremos fiéis até o nosso encontro com Cristo? Vou repetir, como é que a gente vai permanecer fiel até o dia que a gente vai se encontrar com Cristo? Eu dividi o texto em duas partes, eu vou dizer elas para vocês, caso você esteja anotando, e esse primeiro ponto, essa primeira parte aí vai dos versículos 1 a 8. Mantenha-se comprometido com a verdade. Mantenha-se comprometido com a verdade. Note o versículo 1, ele fala aqui, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, por seu reino. Gente, quando um texto começa assim, o que vem a seguir é extremamente importante. Muda a perspectiva. A mesma coisa quando Jesus fala, por exemplo, em João 5:25. Olha só. Dá uma olhada. Deu aí? Vamos lá, eu vou ler aqui e vocês acompanham. Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão.
Paulo faz eco a essa verdade de Jesus aqui no texto. Jesus vai aparecer em carne para julgar vivos e mortos, dando o veredito que vai traçar o nosso futuro. Toda a nossa vida é uma preparação para aquele dia onde a gente vai ver Jesus Cristo face a face. Por isso que Paulo apela aqui, pela presença de Deus e de Cristo Jesus, para dar essas últimas instruções aqui, para que Deus sirva de testemunha sobre o que ele vai dizer. Agora olha o versículo 2, pregue a palavra, insta, ou esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ele fala aqui, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Doutrina não é coisa ruim, tá, gente? Sã doutrina é coisa boa. Crente precisa de doutrina, precisa estudar a Bíblia. A gente precisa conhecer esse livro aqui, a palavra de Deus, que deu origem ao universo. Em outras palavras, Paulo está falando assim: esteja sempre comprometido com a verdade, verdade com V maiúsculo, tá? Pregando a verdade. Algumas dessas coisas aqui, às vezes, elas podem ser feitas de maneira privada. Quando você olha aqui, repreender, corrigir, exortar. Mas quando ele coloca pregue no começo dessa lista, mostra que o foco do ministério de Timóteo é o quê? É a pregação. Que o púlpito é o bater do coração, é o pulso da igreja local. Sério, Leandro? Tudo isso? Um homem pregando atrás do púlpito para um grupo de pessoas? É assim que um Deus sobrenatural trabalha? Creio que sim. Porque Paulo não fala assim: ô Timóteo, pregue aí histórias inspiradoras, comoventes. Ele não fala assim: pregue frases de efeito, piadas diversas, ou as suas próprias ideias aí sobre o reino de Deus. Não, ele fala o quê? Pregue a palavra. E no capítulo anterior, para você ver como tudo está no contexto, um texto conhecido ali no capítulo 3, os versículos 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça, a fim de quê? A fim de que o ser humano, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso está dentro do mesmo contexto, da mesma sequência. É interessante, como eu citei ontem, quando a gente lê lá em Ezequiel 37, Deus leva o profeta num vale cheio de ossos secos, Deus não fala para ele fazer comédia ali, um stand-up, ou contar histórias, ou fazer uma palestra motivacional, ou um coaching gospel. Não. Ele fala que ele tem que profetizar a palavra do próprio Deus sobre aqueles ossos. E quando ele faz isso, o que acontece? Aqueles ossos vêm à vida e ficam em pé. Ou quando Pedro prega lá em Atos 2, o que acontece? 3.000 pessoas são convertidas ao Senhor. Billy Graham ficou com inveja nessa aqui. Isso são bons exemplos de como a palavra de Deus dá vida através da pregação. E porque o Senhor Jesus vai vir no futuro, não tem momento mais oportuno para a gente pregar. Note, ele fala: pregue a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Eu sei que às vezes a gente não está muito animado para chegar aqui na igreja assim, desculpa, mas agora tem 1 hora de pregação, com o pastor Leandro é 1h10, de pregação. Eu sei que você chega às vezes, você não está muito animado, mas ainda assim a gente precisa ser alimentado pela palavra de Deus. E para nós, os que pregam, vale o lembrete do puritano Richard Baxter: eu tenho que pregar como se eu nunca mais fosse pregar. Nós precisamos continuamente ser ensinados, admoestados e instruídos pela palavra de Deus. Por isso, se algum dia esse púlpito não pregar mais a palavra de Deus, vocês que são membros dessa igreja são responsáveis por exortar, e se isso não mudar, inclusive eu estou falando isso na frente dele e dos outros presbíteros, é dever de vocês tirá-lo desse púlpito.
Porque nesse púlpito é a palavra de Deus que fala, não as ideias de ninguém. Mesmo sabendo disso, às vezes demora para a gente ouvir a palavra de Deus, é ou não é? A gente prega, e a gente não ouve. Agora, a gente é ensinado domingo após domingo, ano após ano, 21 anos, na mesma igreja, sendo ensinado. E se você for fazer um check-up, como você fez no início do culto, né? Olhando para trás, você percebe como a palavra de Deus, ainda que de maneira lenta, em alguns casos, como foi na minha vida, você percebe o Espírito trabalhando. E eu creio que é por isso que Paulo fala aqui, ó, exorte com toda paciência. Pastor, tenha paciência. Presbíteros, tenham paciência. Tem algumas ovelhas que são mais difíceis que outras, mas prega com toda paciência, mas não só paciência, e doutrina. É tipo água mole em pedradura, tanto bate até que fura. Qual o outro motivo para a igreja de Éfeso e a Igreja Batista Nacional em Areia Branca deve priorizar a pregação? Olha no versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Já viu isso em algum lugar? A pregação serve de prevenção, porque naturalmente as pessoas vão atrás daquilo que elas mais gostam de ouvir. Os falsos profetas, eles só são influentes porque ele tem público, gente. Olha só o texto: sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Cristãos que viraram as costas para a verdade, fruto desses mitos que são ensinados por esses falsos mestres. Se você quer checar isso, isso está lá em 1 Timóteo, isso começa lá no capítulo 1 de 1 Timóteo. Agora, vamos lá, como é que má teologia se espalha, gente? Ainda mais na época que a gente vive hoje, quando as pessoas dão atenção, quando as pessoas compram livros, assistem vídeos, subscrevem aos canais do YouTube, dessas pessoas que falam essas abobrinhas, quando eles dão ibope a essa teologia ruim, aí sim essa porcaria se espalha. Se a gente está fazendo isso, nós somos culpados diante de Deus, porque essas pessoas estão ganhando números, e a partir do momento que elas ganham números, a propaganda delas aumenta, e má teologia está sendo propagada por aí. A gente tem que ficar alertas, porque esses falsos ensinos, eles são atraentes. É um veneno que tem sabor de mel. E é curioso pensar que buscar um ensino que concorda com os nossos desejos não é algo novo. Isso aqui é do 1º século. Só não tinha YouTube, mas já tinha naquela época. Pensa comigo, se Deus é bom, perfeitamente santo e perfeito, e nós caídos, nós temos que esperar muitas vezes que Deus vai discordar dos nossos desejos. Não importa o quanto nosso coração diga o contrário. Aquela ideia de confie no seu coração, gente, é uma péssima ideia. Lembra de Jeremias, capítulo 17, versículo 9? O que diz nesse versículo? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem é capaz de compreender o coração humano? E uma vez que Jesus vai voltar, nós precisamos estar prontos para esse dia. E o que nós não precisamos é de um pregador ou de vários pregadores que falam aquilo que a gente quer ouvir. Nós precisamos da pregação da palavra de Deus. Por isso que eu creio que a pregação expositiva, aquela que lê o texto, que explica o texto e que aplica o texto, ela deve ser a dieta principal de uma igreja biblicamente saudável. Significa que a pregação tópica ela é ruim? Não. Mas que a dieta principal de uma igreja deve ser aquela que lê o texto
explica o texto e aplica o texto. Porque aí vocês não vão olhar para o pregador, vocês vão olhar para o Deus da palavra. Porque vocês vão perceber a coerência do texto. Agora, se comumente o que se prega são vários pontos conectados, aquela, não, porque vai num texto aqui, aí vai num texto ali, vai num texto aqui, aí assim, e eu entendi isso aqui, você sai da igreja olhando para o pregador e fala assim, nossa, eu nunca quis fazer as conexões que ele fez. E aí você fica preso a ele, você depende dele para viver a vida cristã. Agora, quando você entende um texto dentro do seu contexto, você olha para o Deus da palavra e fala, nossa, como a palavra de Deus é rica e ela faz sentido. Você quer exemplos disso na Bíblia? Se você estiver anotando, Neemias 8, a gente estava falando sobre isso. Está lá Esdras, ele pega o livro da lei, pasme, das 6 da manhã ao meio-dia, tá? E tinha criança pequena lá, que tinha capacidade de entender, que estava lá ouvindo a exposição da palavra de Deus e a aplicação dela. Lucas 24, 27, Jesus andando com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, ele vai discorrendo sobre o Antigo Testamento, explicando o Antigo Testamento, e aplicando o Antigo Testamento, mostrando para aqueles 2 discípulos que o Antigo Testamento falava dele. Deve ter sido uma aula sensacional de teologia bíblica ali. Atos, quando Pedro ele pega porções do Antigo Testamento ali, 2 capítulos do Antigo Testamento, e ele expõe o texto, e ele explica o texto, e ele aplica o texto, e aquelas pessoas, pelo poder do Espírito, nascem de novo. Leandro, o que é pregação expositiva? É onde o ponto central da passagem é o ponto principal do sermão. Quando a gente tem ouvidos atentos a esse tipo de ensino, a voz de Deus ela se torna mais doce para nós. E à medida que isso acontece, a gente vai conseguir colocar de lado essas muitas vozes que disputam com a voz de Deus o controle das nossas vidas, como disse Tabiri Anaíbli no seu livro chamado O que é um membro de uma igreja saudável. Um livro pequeno que vale a pena você ler. Agora, quando a gente chega aqui no culto, a gente deve estar faminto para ouvir a palavra de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, se interesse pela pregação, lendo a passagem que vai ser pregada. Incomoda o seu pastor. Pastor, o que você vai pregar domingo? Talvez valha a pena você falar para a igreja antes aquilo que você vai pregar e você exortar eles. Leia para você chegar aqui no culto com a passagem lida, para você poder entender melhor aquilo que você leu. Essa carga, ela também não está só nos ombros de quem prega não, tá? Se você olhar lá em Efésios 5, você vai ver que Paulo fala que isso é algo que todo cristão é responsável por fazer. O ministrar uns aos outros, aquilo que a gente falou ontem, a palavra de Deus. Paulo fala que nós fazemos isso ao falar a verdade em amor uns aos outros. É por isso que a gente deve cavar fundo no solo das Escrituras, aproveitando as oportunidades, para que aí, quando surgir a oportunidade de você achar um engraxate, você vai lá e vai pregar a palavra de Deus para ele. Você não vai compartilhar aquilo que você viu no Instagram. Não. Você vai compartilhar da palavra de Deus com essa pessoa. Agora, uma vez que Jesus está voltando, como é que a gente pode fazer isso? Olha o versículo 5. Você, porém, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, cumpre plenamente o teu ministério. Paulo está encorajando Timóteo a perseverar até o fim, como Paulo está perseverando até o fim. É assim que a gente tem que perseverar, sendo moderados em tudo, mesmo quando as dificuldades de uma pandemia, de uma economia que está difícil, elas estão à nossa porta. E gente, isso vale para qualquer cristão, não é só para pregador isso aqui. E é interessante que não é só também para a gente ficar na defensiva.
Olha só, suportando sofrimentos. Mas aí ele fala para a gente ir para cima, ó, fazendo a obra de um evangelista, levando o evangelho a todas as pessoas. Que evangelho? De que Jesus Cristo viveu uma vida perfeita, Ele morreu como sacrifício pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou e Ele ascendeu aos céus, oferecendo perdão e salvação a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confia nele como seu Salvador. O evangelho precisa estar na nossa corrente sanguínea, senão a primeira oportunidade que a gente tem com o incrédulo não vai ser o evangelho que vai sair da nossa boca, vai ser o time de futebol que ganhou hoje. Aí você não vai precisar gaguejar como eu testemunhei ontem, que muitas vezes eu fazia, ou pesquisar no Google como é que eu prego o evangelho. Não, você vai ser intencional e diligente para pregar o evangelho para essa pessoa. Agora, por que Timóteo tinha que perseverar? Olha o versículo 6. Eu já estou sendo oferecido ou derramado, como por libação, como oferta de bebida. O tempo da minha partida está chegando, está próximo. Paulo está prestes aqui a sair de cena da história, está prestes a morrer. Então tem uma nova geração de cristãos que está sendo chamado, lembra da corrida de revezamento? Para pegar o bastão e para começar a correr rápido e para produzir frutos no ministério do evangelho que a geração anterior deixou. Essa oferta de bebida aqui, de acordo com Números 15, é o tal do aroma suave, tá, para Deus. É uma figura de morte, é um jarro que está caído e está pingando, esse líquido está pingando até a última gota ser consumida por aquele fogo no altar. Ou como Paulo fala lá naquela passagem famosa, em Romanos 12, que a gente deve se apresentar a Deus como sacrifício vivo. A gente vive e morre para a glória de Deus. E talvez Paulo aqui tivesse em mente a cruz de Jesus, quando ele derrama todo o sangue, quando aquele soldado ele perfura Jesus com a lança e não sai mais sangue, sai plasma. O futuro de Paulo moldava o presente de Paulo. Ele vivia cada dia como um sacrifício vivo, porque ele queria ver as pessoas prontas para se encontrar com o seu Salvador. Mas aí a gente vê o versículo 7, parece que Paulo está se achando. Olha só aí, ó. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Só que Paulo não está escrevendo isso aqui, do alto de uma torre, com carruagens de fogo tocando no fundo. Não, gente. Paulo está escrevendo isso aqui, ele está preso. E não é aquela prisão que ele estava antes, regime semiaberto. Não, aqui ele está acorrentado mesmo. Aqui a coisa é pesada. Ele está mostrando que a vida cristã é uma batalha, é uma maratona. E com um pouco de força que ele tem, ele está falando aqui: Timóteo, eu cheguei ao fim, eu completei a carreira que Deus me propôs, e eu estou amando ainda o Senhor Jesus. Esse é o alvo da vida cristã, a gente terminar a corrida bem. Começar é fácil, mas o ponto aqui é terminar bem. É claro que ele sabe que isso aqui foi na força do Espírito Santo, não foi na força dele. Se você tem dúvida disso, leia Filipenses 2, você vai entender que Paulo não está se achando, tá? Mas a gente corre a corrida da vida cristã, mas é Deus que corre por nós e em nós. Uma vez, eu, jovem, na época que eu corria bem, eu fui correr a tal da São Silvestre. Eu acho que alguns de vocês, ou vocês lembram dessa corrida lá em São Paulo. Eu estava realmente no auge da minha forma física, eu era profissional, estava indo muito bem. E para quem corre aqui, tem uma noção de corrida, eu fiz os primeiros 10 quilômetros da São Silvestre, são 15. Eu fiz os primeiros 10 em 35 minutos. Eu estava realmente rápido. E eu achava que eu ia terminar os outros 5 quilômetros nesse ritmo. Mas, se você conhece São Paulo, você sabe que tem uma avenidazinha lá, chamada Avenida Brigadeiro Luiz Antônio,
que é íngreme e longa. Eu estou falando de mais de 1 quilômetro de subida, perto aí mais ou menos dos seus 40 graus de inclinação em determinados momentos. É uma subida muito forte. Paulo, a impressão que dá é que Paulo está numa subida como essa aqui, no final porque ela é realmente no final da corrida. A hora que acaba a corrida, você vira na Avenida Paulista, 100 metros você já está na linha de chegada, né? Então essa subida é o tapete final da corrida. E Paulo está numa prisão aqui, fria, escura. E talvez isso seja uma palavra de encorajamento para você que é mais velho. Talvez você está se sentindo no final da sua vida. Você está se deparando com essa Brigadeiro Luiz Antônio aí, né? Talvez você está enlutado pela perda de um ente querido, talvez de um cônjuge, você está enfrentando aí a solidão, ou de repente você, por causa da idade, já está debilitado um pouquinho na sua saúde, ou principalmente por causa dos problemas que o nosso país está sofrendo, o mundo está sofrendo, você está enfrentando dificuldade financeira, você está desanimado no final da sua vida, você está ainda tendo lutas financeiras. Deixa eu te encorajar, desiste não, continue correndo essa subida, o fim está próximo. Aquele com A maiúsculo que te trouxe até aqui, ele vai te levar em segurança até a casa do Pai. E saiba que a sua fidelidade ao Senhor é um grande encorajamento para nós mais jovens. E agora, deixa eu falar com vocês que são mais jovens. Pensa aí, como é que você pode amar os seus irmãos mais velhos aqui na igreja? Como é que você pode dar suporte? Como é que você pode ajudar? Como é que você pode ser sensível a esses que estão justamente nessa subida final? Eu vou falar para você, uma das coisas que me motivou quando eu estava justamente nessa subida, era as inúmeras pessoas gritando, aplaudindo, assobiando muito alto e muito forte, falando: vai, não desiste, você está chegando, vai, vai, vai. E a pessoa que me treinava falava: não olha, quando você está numa subida dessa, não olha lá para cima, olha para baixo. É um pé atrás do outro, é um passo atrás do outro, esquece lá em cima. Você só vai olhar para frente a hora que você fizer a curva, aí você olha para a linha de chegada. Enquanto isso não acontecer, é um passo atrás do outro, é isso que você tem que fazer. E eu fazia isso ouvindo as pessoas, e isso me motivou a terminar, óbvio, não tão rápido quanto eu achava que eu ia terminar, mas me motivou a chegar lá em cima e fazer a curva e terminar a corrida. Pense muito bem em como você pode amar os seus irmãos mais velhos aqui na igreja. Não importa onde a gente está, a gente tem que ter em mente o fim dessa corrida. E é isso que diz o versículo 8. Agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, vai me dar naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Naquela época, os corredores, eles eram premiados, e isso até pouco tempo também, né? Nas Olimpíadas, com aquela coroa de louro. Isso acabou há poucos anos, né? E o que está na mente de Paulo aqui é exatamente isso. Essa ideia, ela permeia as Escrituras para a gente ter em mente o dia do encontro com Cristo, onde Deus vai fazer justiça. Se você olhar, por exemplo, em 1 Tessalonicenses e 1 Pedro, Paulo e Pedro vão chamar essa coroa de glória. Tiago, ele vai chamar essa coroa de coroa da vida. E aqui Paulo chama ela de coroa da justiça. Para aqueles que já nasceram de novo, nós vamos receber essa coroa da justiça do próprio Jesus, por causa do próprio Jesus. Porque Ele se fez justiça por nós na cruz. E a gente recebe o prêmio porque Ele venceu. Olha que amor fantástico. E a gente faz isso como? Ansiando, olhando e amando a sua vinda. Agora, se você está aqui e você não nasceu de novo,
você não é filho de Deus, você não tem um relacionamento pessoal com Deus, eu estou me perguntando como é que você enxerga esse dia em que você vai prestar contas ao Criador do universo, o justo juiz. Será que essa ideia de juízo ou de julgamento te assusta de alguma maneira? Eu sei que ela vai contra essa pauta do politicamente correto, da inclusão dos dias de hoje, né? A gente vive na época da tolerância, você não pode me tocar, que você já me ofendeu, tal. Mas é interessante também pensar que, no fundo, o ser humano, ele quer justiça. E é o que essa mensagem, dessa passagem, promete que vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor, o justo juiz, ele está vindo. Só que tem um problema. Você e eu cometemos atos de traição e de rebelião contra um santo e justo Deus. E Ele nos criou. Por isso, a gente presta contas ao nosso Criador. E nenhum de nós, como diz Romanos 3:23, alcança o padrão da glória de Deus. Agora, Jesus Cristo, Ele veio ao mundo. E Ele viveu uma vida que ninguém mais conseguiu viver, uma vida santa, uma vida justa e uma vida perfeita. Por isso, Jesus sabe melhor do que ninguém o que é sofrer injustiça. Porque Ele foi crucificado por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. O justo morrendo pelos injustos, satisfazendo assim a justiça de um Deus justo. E Jesus, Ele vence a morte, Ele ressuscita dentre os mortos para declarar justo todo aquele que nele crê. E vai receber a coroa da justiça gratuitamente, mas paga com um alto preço, o sangue de Jesus. Por isso a gente tem esperança, porque quando Ele voltar, banindo de uma vez por todas a injustiça e o mal, estabelecendo novos céus e nova terra, concedendo a sua coroa de justiça a todos os que foram revestidos com a sua justiça, nós vamos viver para sempre com Ele na glória. A menos que você não tenha crido nisso que eu acabei de falar. Parte do ser cristão é ansiar por esse dia que nós vamos nos encontrar com Ele. A expectativa das crianças, né, para abrir os presentes de Natal deveria ser pífia, deveria ser ridícula, perto do anseio de vermos Cristo face a face. Agora, o mundo, ele trabalha para ofuscar essa esperança, esse dia. E mesmo que nesse momento, para você, a noite esteja longa, escura, fria, talvez você esteja sofrendo muito nesse momento, como Paulo estava sofrendo aqui nesse momento. Pela graça de Deus, nós podemos perseverar, porque nós temos o Espírito Santo. Qual que é a maneira da gente fazer isso? Permanecendo firmes na verdade de Deus. Agora, como é que dá para fazer isso num mundo que só nos encoraja a olhar para o aqui e agora? O tal do carpe diem, né? Você curtir a sua vida aqui e agora, o máximo que você puder. Será que dá para viver a vida cristã de maneira sozinha? Não. Não foi para isso que Deus criou o corpo, a noiva. Foi aquilo que a gente viu justamente ontem, né? E o nosso segundo ponto, bem menor, fique tranquilo, ele vai responder essa questão. A gente permanece comprometido com a verdade, segundo ponto aí, permanecendo juntos até o fim. Isso vai dos versículos 9 ao 22. A gente permanece comprometido com a verdade de Deus,
Permanecendo juntos até o fim. Esses versículos que seguem aqui, geralmente muitos pastores que eu conheço nem pregam, eles só pregam até o versículo 8, mas eles não pregam do 9 ao 22, porque eles parecem um relatório de viagem aqui de Paulo, um negócio meio esquisito, tá? Só que essa parte ela é rica para nos mostrar como a gente deve servir de apoio uns aos outros. Por que a gente deve permanecer juntos até o fim? Olha aí, porque alguns vão se opor a nós. Olha o versículo 14. Alexandre, o ferreiro, né? Ele me causou muitos males, mas o Senhor vai retribuir ele segundo por aquilo que ele fez, né? Gente, não tem problema reconhecer alguém que te fez mal. É o que Paulo fala aqui, isso aqui está servindo de alerta, tá? Agora, versículo 15, olha só. Se guarda dele, previna-se, né, contra ele, porque ele se opôs às nossas palavras. Infelizmente, nesse mundo tem muita gente que quer prejudicar cristãos fiéis, principalmente pastores, presbíteros fiéis. Mas nós somos chamados a ficar firmes junto daqueles que defendem a verdade, com V maiúsculo. A gente também deve permanecer juntos até o fim, porque alguns vão nos abandonar. Olha o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. A gente provavelmente, Crescente e Tito, a gente não sabe, mas provavelmente aqui foi porque eles trilharam outro caminho. Mas a gente sabe por esse texto aqui que Demas, ele amou o mundo e aí ele foi para Tessalônica. Mas sabe qual que é o curioso? Em Colossenses 4,14, a gente vai ver que esse Demas era parte da equipe ministerial de Paulo. Só que agora o cara amou o mundo, ele se foi. O que levanta a pergunta: o que nós somos tentados a amar mais do que a volta de Cristo? Por que trocar as riquezas intermináveis de Cristo pelos centavos que esse mundo tem a oferecer? Eu quero te encorajar, talvez você ande com uma pessoa, né, você discipule uma pessoa, que de repente essa pessoa se desviou, não se sinta culpado. Olha o que aconteceu aqui, é Paulo. Deixa eu contar um outro segredo para vocês. Judas andava com Jesus. O que você tem que fazer é ser fiel a Deus e encorajar essas pessoas a olharem para Cristo. O resto é com Deus. Demas parece ter deixado Paulo para sempre, mas outros abandonaram também Paulo num momento específico. Se você olhar no versículo 16, ele fala, né, na minha primeira defesa ninguém me apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, mas ele fala que isso aqui não seja cobrado não. Provavelmente ele estava sendo julgado aqui num tribunal romano. Só que ele é compassivo com esses irmãos que talvez estivessem com medo, porque lá a coisa era pesada. Então eles falam assim, gente, se eu tentar defender Paulo aqui, eu vou ser morto. Então Paulo está falando assim, fica tranquilo, que isso não seja cobrado. Eles não abandonaram a Cristo, só que eles não estavam lá na hora que Paulo estava precisando, né? É triste isso, mas Paulo, ele é muito sensível, né? Que isso não seja cobrado. Tá bom, Leandro, então como é que a gente permanece juntos até o fim? Uma maneira é pela presença física. Paulo falou, Timóteo, pregue a palavra, seja um fiel ministro da igreja de Éfeso. E aí no versículo 9, ele vai falar assim, a propósito, Timóteo, você pode me visitar, por favor? A gente faz parte de um só corpo. Todos nós temos lutas, as emoções afloradas. Agora, Hebreus 10, 25 nos mostra que Deus não nos projetou para vivermos sozinhos. Ele fala, olha o versículo 21, ô Timóteo, se apressa aí, né? Dê o seu melhor para vir antes do inverno, tá? Por favor. Ele está sendo claro aqui. Há um tempo atrás, eu estava passando por um momento muito difícil, e 2 amigos chegaram para passar um tempo comigo. Gente, eles simplesmente vieram para ficar comigo.
Eles me fizeram algumas perguntas sobre o que estava acontecendo. Eles conversaram, me encorajaram com a palavra de Deus, oraram comigo e choraram comigo. Foi muito especial para mim. Era o que eu estava precisando. E parece que é o mesmo que a gente vê aqui no versículo 11. Olha só Lucas, que está comigo. Toma contigo aí Marcos, porque ele me é útil no ministério. Não é só uma pessoa com a qual Paulo se relacionava aqui. Gente, isso aqui é muito especial. Ele fala para trazer Marcos. Esse Marcos aqui é com quem Paulo teve uma rixa pesada em Atos 15. Que ele falou, você não. Você pisou na bola lá em Atos 13 comigo, você não vai nessa viagem comigo não. Você não, fica aí, eu não quero. Aí Barnabé vai lá e fala assim, Marcos, vem cá. Mas Paulo foi duro, falou, eu não quero você. Você olhou para trás, quando você colocou a mão na arada, eu não quero você não. Mas o que ele está falando aqui? Ô Timóteo, traz Marcos com você. Ele me é útil no ministério. Muito legal, né? O que isso nos ensina? Que a gente não deve caracterizar o nosso próximo pelos erros do passado. Irmãos que talvez já te deixaram na mão, mas Deus está trabalhando em todos nós. A gente também pode permanecer juntos, cuidando uns dos outros. Olha o versículo 13. Ô Timóteo, quando você vier, traz a capa aí que eu deixei na casa de Carpo em Trode. Também traz os meus livros, especialmente os pergaminhos. De novo, Timóteo ele tem que pregar a palavra, permanecer firme na verdade, mas também, o que a gente sabe aqui? Que o inverno está chegando, e Paulo está precisando da sua capa de inverno. Timóteo, já que você vai passar em Trode, pega lá minha capa e os meus livros, por favor. E é interessante, às vezes isso passa desapercebido, Ele pede para Timóteo entrar num determinado recinto, para que ele mexesse nas coisas pessoais dele. Olha o nível de intimidade que eles têm. Provavelmente pergaminhos aqui significa Antigo Testamento, os rolos do Antigo Testamento. Por que Paulo está querendo livro e Bíblia prestes a morrer? Gente, porque nós somos um povo do livro. Se Deus não quisesse dar um livro para a gente, ou se Ele quisesse que a gente aprendesse sem raciocinar, sem estudar, Ele dava uma televisão, Ele não dava um livro, mas Ele escolheu dar um livro para nós, por isso a gente tem que estudar, e era isso que Paulo queria fazer nos últimos dias de vida dele, porque ele ama a palavra de Deus, de todo o entendimento. Não é assim que a gente deve amar a Deus? Não me surpreende que Paulo quisesse gastar esses últimos dias meditando na palavra. E não me surpreende o fato de que é normal a gente pedir socorro para os nossos irmãos. Isso é ser igreja. Não é cada um no seu quadrado, como eu falei ontem. É família. Família, você conta com o seu irmão e com a sua irmã para tudo. Claro que todo mundo tem necessidades. A gente não vive debruçado, nem pastor, vive debruçado 24 horas por dia lendo a Bíblia. A gente tem as nossas obrigações, trabalho, escola, faculdade, casa, filho, A gente deve defender a verdade, mas ao mesmo tempo a gente vai no posto, encher o tanque não dá, porque é caro. Colocar uns R$100, no carro, É R$100 até muito, mas você põe R$40, o frentista do posto fala assim, até daqui a pouco. É 12, hoje em dia é 12. A gente compartilha do evangelho, mas a gente também tem que ir no supermercado. A ideia é que nós façamos isso juntos. A gente vê Paulo com outros irmãos. Paulo não está isolado, ainda que ele estivesse na prisão. Por isso eu quero exortar vocês de novo, querida Igreja Nacional em Areia, Batista Nacional em Areia Branca, convivam
uns com os outros, discipulem uns aos outros, aproveitem momentos para compartilhar o que foi pregado no domingo, algo que você leu na sua devocional. Tá cheio de grupo de WhatsApp, aí a gente fica compartilhando porcaria. Compartilha da palavra de Deus, mas também não fica dando Ctrl+C, Ctrl+V naqueles textos gigantes, tá? Você leu a Bíblia, fala assim, nossa, que versículo legal. Pega esse versículo e passa um versículo. Fala, isso aqui chamou minha atenção, espero que edifique a sua vida. Fica passando aquelas coisas gigantes lá, aqueles textos que é literalmente Ctrl+C, Ctrl+V, que você tem que apertar o saiba mais, né? E aí, aquele texto de... Não, compartilha a palavra de Deus, é melhor. Aquilo que você leu. Talvez, ao invés de você tirar aquele seu cochilo depois do almoço, tira um cochilo menor. Vai se encontrar com alguém. Final do dia, que está um pouquinho mais fresco, né? Vai caminhar à beira da... Gente do céu, vocês podem caminhar à beira da praia, que sonho. Vai caminhar à beira da praia, conversando com o seu irmão e com a sua irmã, encorajando um ao outro na palavra de Deus. Mas você não precisa andar com a palavra de Deus assim. Mas é alguma coisa que você leu e que isso te encorajou, e você leva. E você ora com essa pessoa, e você encoraja essa pessoa, e você pergunta como é que essa pessoa está em casa, como é que está no relacionamento com os filhos, com o marido ou com a esposa. Ajude essa pessoa a olhar para Cristo. Você, irmão mais novo, se possível, ainda hoje, antes que eles vão embora, procure um irmão mais velho e saiba como é que você pode encorajar esse irmão e essa irmã. Faça isso ainda hoje. Outra maneira da gente permanecer junto é quando a gente envia outros irmãos a outros lugares para servir. Olha só o versículo 12, quem que ele enviou? Eu enviei tanto a Tíquico, a Éfeso, né? Provavelmente ele enviou para servir no ministério. É o relato que a gente tem em Efésios 6:21, né? Irmão amado e fiel ministro do Senhor, quando ele fala dele, né? A ideia é que todos esses versículos aqui que a gente está lendo, do 9 ao 22, são de cristãos, mas não que eles estão espalhados e sozinhos, cada um no seu canto, né, cuidando da sua vida, e sim uma rede de cooperação mútua, onde eles estão trabalhando juntos com o mesmo objetivo, a edificação da noiva de Cristo para a glória de Deus. E Paulo, ele fala de outros irmãos, né? Olha o versículo 19 aí, ó. Saúda Priscila e Áquila, né? O casal querido aqui para Paulo. Eles servem lá em Corinto. Um bom lembrete aqui, ó, mulheres. Poxa, uma mulher não pode ser pastora. Significa que vocês valem menos? Não, gente. Jesus morreu por homens e mulheres. Homem e mulher foram feitos à imagem de Deus. São só ofícios diferentes. Mas é interessante pensar o valor que a mulher tem no ministério aqui. Lembra, uma geração nessa época aqui muito mais machista do que você pode imaginar que existe hoje, mas Paulo faz questão de colocar quem primeiro aqui? Priscila. Quem foram as primeiras pessoas a visitarem o túmulo de Jesus? As mulheres. Então, se alguém chegar para você e falar que a Bíblia é machista, fala assim, você está lendo a Bíblia errada ou uma outra Bíblia, talvez o Alcorão, mas não a Bíblia, que a Bíblia não é machista não. E Paulo fala justamente isso, de como as mulheres eram de suma importância no ministério do primeiro século e continuam assim hoje. Ele também fala aqui, né, dos da casa de Onesíforo, né? Você fala, nome difícil, mas se você olhar lá no capítulo 1, versículo 16, você vai ver que muitas vezes ele reanimou Paulo, e ele não se envergonhou das algemas de Paulo. Aí no versículo 20, ele fala aqui, ó, Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Esses homens aqui são membros do ministério de Paulo, né? E ele vai mencionar alguns nomes aqui no versículo 21, né? Eubulo, nome bom para o seu filho aí, Prudente, Lino e Cláudia. Esses nomes só são mencionados aqui. Cristãos que talvez fossem parte da igreja lá de Roma, onde Paulo tinha recentemente ali congregado, né? E se esse for o caso,
Timóteo nem conhecia essas pessoas. Mas é interessante que Paulo quer que Timóteo receba a saudação dessas pessoas. Isso mostra que a gente não precisa conhecer alguém pessoalmente para orar por essa pessoa. Deixa eu dar um trabalho aqui para os seus presbíteros. Talvez valha a pena orar regularmente no culto por uma igreja e pelos seus pastores aqui de Areia Branca, que cooperam pelo mesmo evangelho. Não quer dizer que seguem todas as doutrinas iguais à nossa, mas que cooperam pelo mesmo evangelho, que pregam o mesmo evangelho. Ao mesmo tempo, pegar uma igreja em algum lugar do mundo que coopera pelo mesmo evangelho, que está sendo perseguida por causa do evangelho, mas orar pelo nome da igreja, pelo nome do pastor ou dos pastores, e sermos intencionais nessa oração. Ao longo da semana, você anotar o nome dessa igreja, desse pastor, e você orar. Quem sabe até pegar o contato, um e-mail, e mandar um e-mail falando: estamos orando aqui do Brasil por vocês. Você não faz ideia de como isso traz ânimo para alguém que está sendo perseguido. Bem como orar por pessoas que saíram dessa igreja para servir no mundo. Como eu falei ontem, sabendo que aquela igreja lá nos Estados Unidos ainda ora por mim e pela minha família. Mesmo eu já tendo deixado de ser membro daquela igreja desde julho de 2008, eles continuam orando por nós. Eu quero concluir pensando o seguinte: à medida que nós estamos comprometidos com a verdade, permanecendo juntos até o fim, esse é o meu anseio para vocês como igreja. Para quem que a gente olha como exemplo? Para o próprio Cristo. Quando Paulo estava lutando sozinho, ele percebeu que ele não estava sozinho. Olha o versículo 17. Mas o Senhor me assistiu, né? Ele permaneceu ao meu lado, me revestiu de força, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado, né, da boca do leão. Isso aqui não é uma reedição física da Daniel na Cova dos Leões, não, tá? É uma ideia muito mais espiritual. Porque como Daniel, Paulo ele se sentiu indefeso, próximo ali da morte. Mas Deus ajudou Paulo a perseverar na fé, dando forças para que ele testemunhasse a todos os povos. Não está falando de todas as pessoas individualmente, tá? Mas a toda aquela região ali, principalmente da Ásia Menor. Se você estudar a história da igreja, você vai perceber como aquela região da Ásia Menor, ela é frutífera em termos do cristianismo. Muito, muito, muito forte. Você já reparou em Atos 9, quando Jesus ali, ele se encontra face a face com Paulo, né? Ele fala que Paulo vai ser instrumento escolhido para levar o seu nome aos gentios e aos reis. O que Paulo está falando aqui? A missão foi completada. O versículo 17 diz que Paulo proclamou a mensagem aqui a todos os gentios, e não somente a todos os gentios, mas a todas as nações. De novo, não cada pessoa individualmente, mas a todos os povos ali daquela época. A coisa foi se espalhando. Principalmente porque, qual que era o centro do mundo naquela época? Roma. E Paulo teve a oportunidade de pregar ali na capital do mundo, onde o evangelho foi se espalhando. Gente, Deus usou até a prisão de Paulo para levar o evangelho para Roma. E lá ele se espalhou até os confins da terra. Se Deus pode usar o sofrimento de Paulo dessa maneira, o que ele pode fazer com o nosso sofrimento? A gente sofre sim por obedecer a Jesus, mas Deus está conosco. Mesmo quando um oficial do MEC nos desencoraja a abrir uma escola confessional cristã. Lembra de José, ali na frente da esposa de Potifera, né? Quando acusa ele injustamente. O que José fez? Ele foi fiel a Deus. Ou Esther, diante da fúria de Amã,
Ou Sadraque, Mesaque e Abdinego na fornalha. É interessante, né? A gente não para pensar nisso. Por que o povo de Israel foi para o exílio? Eu mencionei aqui. Por causa da idolatria e a infidelidade a Deus. Tá bom. Lembra de Daniel 3? Aquela estátua lá de 25 metros, banhada a ouro, tá lá, ao deus Nebo provavelmente. Aí tá lá aquela orquestra pronta para tocar, e todo mundo tem que se curvar quando ela tocar. Lembra disso? Quantos ficaram em pé? 3. Daniel, só para esclarecer, Daniel, duas possibilidades aí. Ou Daniel, não era exigido de Daniel que ele se curvasse por causa da alta posição de Daniel, ou Daniel estava viajando, cuidando dos assuntos do reino, tá? Daniel não... Agora pensa comigo, você acha que naquela cena só tinha aqueles 3 de judeus? Gente, estava cheio de judeu. E eles foram os únicos 3 que ficaram em pé. Isso mostra que o povo ainda não tinha aprendido a lição. Mas Deus não abandonou aqueles jovens. Que falaram, rei, a gente não vai se curvar não. Eles não falaram isso numa atitude, né? A gente não vai... Não, eles falaram, rei, a gente não vai se curvar. E fica sabendo que se Deus quiser, Ele vai livrar a gente, mas se não, a gente não vai se curvar, porque é a Ele que a gente deve honra, é só a Ele. Paulo, ele foi abandonado por alguns amigos, como a gente viu no texto, mas não pelo nosso Senhor Jesus. E é assim que Paulo permaneceu fiel até o fim, vivendo o presente com os olhos naquele dia, porque Deus estava do lado dele. E esse é o motivo da confiança dele. Olha o versículo 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Isso é esperança cristã. Não a da gente ser poupado das tribulações, mas de que Deus vai estar conosco à medida que a gente passa pelas tribulações. E até que esse dia chegue, nós somos chamados a permanecer juntos. Agora, se por acaso a gente ficar sozinho, ainda assim, nós não estaremos de fato sozinhos. Porque aquele com A maiúsculo, que é fiel, nunca nos deixará ou nos abandonará. Por isso a colocação do versículo 22 se encaixa perfeitamente. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês, igreja de Éfeso. O capítulo ele começa com instruções de Paulo, né, na presença de Deus, e conclui com a confiança da presença de Deus com Timóteo e com a igreja. Mês que vem a gente vai celebrar o Natal, o nascimento do Emanuel, do Deus conosco. Isso está lá no primeiro capítulo de Mateus, capítulo 1, versículo 23. E é interessante que no último capítulo de Mateus, lá na grande comissão, versículo 20 do capítulo 28, Jesus declara: eis que estou convosco até o fim dos tempos. Mateus começa e termina com essa máxima, e é por isso que a gente pode permanecer firmes até a volta do nosso Senhor Jesus, independente se você crê no arrebatamento ou não, mas nós todos cremos na volta de Jesus, e nós fazemos isso comprometidos com a verdade, permanecendo juntos até o fim, porque Ele é quem fielmente permanece conosco, porque Ele prometeu isso na sua palavra. Então, como é que o dia do encontro com Cristo molda a maneira com que você vive hoje? Para aqueles de nós salvos por Cristo, nós podemos ter a confiança hoje, ao encarar esse dia no futuro, por causa do dia mais sombrio que já houve. Um dia no passado, quando aquele com A maiúsculo,
que é a verdade encarnada, foi condenado por mentiras. Um dia, quando ao enfrentar a boca do leão naquela cruz, ninguém ficou ao lado dele, nem sequer os discípulos. Um dia, quando um inocente, com I maiúsculo, fez um sacrifício, essa oferta que a gente viu aqui no texto, derramando sua vida, como essa oferta de libação por pecadores. Um dia, quando o Filho de Deus eterno gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Tudo isso porque o nosso Salvador fiel foi desamparado por nós nesse dia sombrio, para que você e eu possamos olhar para esse dia final com esperança e alegria, confiantes de que Ele nunca vai nos deixar ou nos abandonar, confiantes que aquele que usou uma coroa de espinhos nos dará a sua coroa da justiça. E nós diremos, como Paulo fala aqui no versículo 18: a Ele seja a glória para sempre e sempre, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você está pronto para esse dia? À luz do que você vai viver 2022 e o restante da sua vida? Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço porque o Senhor foi abandonado naquela cruz para que nós fôssemos adotados por Deus. O Senhor foi ferido naquela cruz para que nós fôssemos sarados do nosso pecado. E não tem alegria e presente maior do que esses. E por isso nós dizemos muito, muito, muito obrigado. E por isso também nós dizemos: Senhor, nos ajude a viver hoje com os olhos fixos no encontro contigo. Nos ajude a viver debaixo do céu com os olhos acima do céu, ansiando por aquele dia onde face a face nós vamos contemplar o Cordeiro que morreu por nós, para pagar a dívida que nós não podíamos pagar, moído por Ti, para que nós fôssemos restaurados a estarmos aptos a adentrar a Tua presença. E se tem alguém aqui, Deus, que ainda não Te conhece, não tem um relacionamento contigo, que o Teu Evangelho incomode essa pessoa. Nós oramos assim, Deus, gratos e contentes, no nome de Jesus. Amém.